Pessoal, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, Marlon Correia Oficial. Também não vamos entrar pelo outro Instagram, né? Mas esse vídeo também vai estar no Instagram do nosso podcast, que chama Comunidade SA Podcast. Então eu sugiro e solicito a vocês que se inscrevam, que vá no nosso canal, se inscrevam e compartilhem o nosso conteúdo. O nosso principal objetivo aqui é levar insights para vocês aí em relação ao empreendedorismo, a empresa, a negócios. Essa é a nossa missão. Para quem não me conhece, meu nome é Marlon Correia, se não esqueço de me apresentar. Estou com a equipe aqui formada, Ana Carolina, que está aí na nossa fachada, Julinha, que está por trás das câmeras, Julinha, que está aí, vai ficar aí na filmagem do Instagram, e a Carol, que vai responder o chat também para vocês. Manda pergunta, tá? O César, nosso filmmaker, o cara que faz todo esse procedimento, todo esse projeto acontecer. E aqui comigo tá a Rita Pereira e a Priscila, consultoras do Sebrae, do Comércio Brasil. Então, aceitar depois de muito tempo, aceitou meu convite, a Rita. Eu tenho falado para ela faz muito tempo e hoje, que honra recebê-la, sejam bem-vindas. Como eu falei agora, a Prosfogo, que esse é um canal que a gente trata de empreendedorismo, e eu tenho certeza que é fundamental a participação de vocês nesse projeto. Eu já agradeço. Tenho falado bastante com a Rita, né? A Priscila é a primeira vez que eu vejo pessoalmente, às vezes é a primeira vez, mas que eu tive pouco contato. Então, eu sei que o Sebrae faz um trabalho extraordinário, a qual eu sou um dos integrantes também nessa questão do Comércio Brasil. Então, eu acredito que a gente vai poder contribuir com a sociedade no que diz a respeito ao empreendedorismo, finanças, comércio, serviço. É isso aí. Vou deixar para vocês se apresentarem aí. A Rita pode começar. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Rita Pereira. Eu sou a consultora do Projeto Comércio Brasil. É um projeto do Sebrae São Paulo. Eu sou da FIA, da Fundação Instituto de Administração, e estou contratada para atender as empresas do Projeto Comércio Brasil. Dentre elas, o Marlon da Gitlog, que é bastante participativo nesse projeto e nos convidou a participar desse podcast. E acredito que vai ser uma experiência muito boa para todos. Olá, gente, eu sou a Priscila, eu sou analista de negócios do Sebrae São Paulo, mais especificamente aqui da Regional de São José dos Campos, né? O Sebrae aqui na região atende a 18 cidades, começando ali por Jacareí, São José, terminando lá no litoral norte, passando aqui por toda Taubaté, enfim. Atendemos aí 18 cidades, já há mais de 30 anos existe o Sebrae aqui na região, né? Eu estou como gestora de um dos programas de inovação do Sebrae, que é o Comércio Brasil, e assim como outros também. Espero poder participar outras vezes também, nos convidem mais, sim, né, para gravar esse podcast, né, não só eu, mas todos os meus colegas aqui do Sebrae também. Nós estamos à disposição para sempre falar e trazer para o público o tema de empreendedorismo, inovação, gestão de empresas. Maravilha, Priscila, agradecemos. Iniciamos aqui mais esse podcast de número 34, se eu não me engano, 34, tá certo? Vamos estar no YouTube, esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, mas também vamos estar no YouTube e também vamos estar no Spotify. Marlon Correia Oficial, Spotify, Instagram, e no nosso canal do YouTube é Comunidade SA. Pesquisa lá, se inscrevam, compartilhem. E tá aberto a pergunta. Eu vou começar aqui. A propósito, eu quero agradecer também, aproveitando, eu quero agradecer ao pessoal do Ícone, que Manufacturing, que é o Paulo. Paulo Rogério, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado aí pela disponibilidade do estúdio e também pela parceria que tem conosco aí. Quero agradecer também o Igor da MO Service, que sempre tem fortalecido com a gente esse projeto, tem bem participativo também. Como eu estava falando para você no caminho, né, Rita? É um trabalho árduo, né? Não parece, mas é um trabalho árduo. Sim. A gente está aqui no meio do expediente, todos vocês cedendo tempo, a gente cedendo tudo isso aqui gratuitamente, pensando em pavimentar o caminho próximo. Exato. Quero deixar mais um desafio. Nós vamos ter 2 livros para sortear hoje. Um do meu grande amigo Temer Saad, dono da Prime Serve Logística. Desculpe. Temer, gratidão por ceder esse livro aqui para a gente poder fazer sorteio. Covardes Não Vencem, sensacional. E também o livro que eu super indico, Sabedoria do Thiago Brunet, que é sensacional. E também, no final, nós vamos entrar com uma novidade, vamos ver o que a Rita vai nos falar. Agora no YouTube a gente tem a Feira do Empreendedor aí em São Paulo. Eu acredito que a gente vai conseguir uma vaga no ônibus. Vamos sortear essa vaga aí também para vocês. Pode começar, Rita. Vamos lá, eu queria que você falasse um pouco sobre o Comércio Brasil, para que todos entendam o que realmente é. Vamos lá. Então, o Projeto Comércio Brasil
Ele é um projeto desenvolvido pelo SEBRAE, criado pelo SEBRAE, com o objetivo de gerar negócios para as empresas. Então, nós temos empresas selecionadas, que é feito um diagnóstico nessas empresas para balizar, né, saber como elas estão, em que nível de maturidade elas estão. E a partir daí, nós, consultores, somos contratados para fazer a ponte entre essas empresas e o mercado, com outras empresas. Essas empresas são chamadas fornecedoras. Então, nós buscamos compradores para essas empresas, para os produtos, serviços, negócios dessas empresas, e buscamos, então, alavancar os negócios das empresas, tá? É um projeto que tem surtido parcerias imensas, né? A Agitlog é uma das empresas que participa, na minha carteira de empresas que eu tenho. Então, nós somos, no estado de São Paulo, 2.140 empresas. Vocês imaginem isso gerando negócio. Essas empresas participando de rodadas de negócio, participando das aproximações, as quais nós chamamos presenciais ou online, e a partir daí amadurecendo a maneira de atuar, gerando novas oportunidades, gerando novas formas de fazer negócios. Então, esse projeto Comércio Brasil é hoje o que a gente tem de mais efetivo, né, Priscila? No sentido das empresas se aproximarem das potenciais compradoras no mercado. Certo. E você, Priscila? Queria que você falasse um pouco também dessa gestão dentro do mercado, dentro do Comércio Brasil. Sim, o programa Comércio Brasil é um dos programas aí relativamente novos, né, do SEBRAE, onde o grande objetivo da criação e da melhoria dele, porque, né, ele já foi pilotado há aproximadamente uns 3 anos atrás, agora ele vem numa nova metodologia, né? O intuito principal é realmente fazer com que as empresas se aproximem e façam negócios entre si, porque nós sabemos que hoje contatos todo mundo tem muito, né? Só que como usar de uma maneira que seja boa para os dois lados esse contato, né? Em que hajam aí negociações e principalmente ganha-ganha, né? Onde os dois lados, as duas empresas possam ganhar. Então realmente aí o programa do SEBRAE é novo e é focado em fazer com que as empresas se aproximem e todas ganhem, todas saiam ganhando, seja com outros contatos, seja fazendo negócios efetivamente entre si, sejam se juntando para de repente diminuir aí, ajudar alguma na diminuição de algum custo da empresa. Então, o SEBRAE vem muito com esse foco do que a gente chama de acesso ao mercado também, né? O SEBRAE trabalha muito na linha da gestão da empresa, né? Auxiliando, né, as pessoas que querem melhorar marketing, finanças, jurídico, planejamento, enfim, a gestão de forma geral. Só que agora, nos últimos anos, aí, principalmente em decorrência até da pandemia, a gente vem também fortalecendo esse lado de mercado, de acesso ao mercado das empresas. Que é o quê? Essas aproximações, levar para feiras e eventos, né, que a gente vai dar uma palhinha também aqui no nosso bate-papo daqui a pouco, fazer com que as empresas realmente trabalhem aí todo o seu networking, todo o networking que é possível elas trabalharem entre si, né, e se aproximarem para que todo mundo saia ganhando no final das contas. Porque eu vejo que é o seguinte, né, muitas vezes, né, a pessoa ela tem uma necessidade, como você falou, e ela não sabe onde encontrar. Exato. Né? E assim, Rita, como é que funciona esse requisito para essas aproximações? Como é que vocês identificam? Como é que é o critério para acontecer tanto essa entrada das empresas do Comércio Brasil e também para vocês fazerem essa aproximação? Sim. Na realidade, as empresas são... o SEBRAE é que nos envia esse rol de empresas, essas indicações, né, das potenciais empresas que vão participar como fornecedoras. Nós, então, fazemos um diagnóstico, onde nós analisamos principalmente como ela está, como ela se vê no mercado, né, através da matriz SWOT mesmo. Então, as potencialidades, as fraquezas, as oportunidades, a gente analisa isso com o empresário. E, a partir daí, nós balizamos se ele está pronto a participar do projeto, ou se, de repente, ele precisa ainda esperar um pouquinho, se preparar um pouquinho mais, fazer, de repente, alguma capacitação, algum curso, né, alguma orientação, alguma consultoria, para aí sim entrar de vez no programa Comércio Brasil. Vale lembrar também que no decorrer do projeto, pode ser que a empresa fale assim, puxa vida, eu queria tanto participar de determinada feira,
E aí ela sente a necessidade de se preparar para participar. E nós indicamos sempre o Sebrae, né? Para dar essa orientação, para que prepare as empresas para essa participação, para que ela vá ciente de que ela vai fazer negócios. Né? Então, o objetivo do projeto, gerar negócios para as empresas, gerar crescimento, geração de emprego, postos de trabalho, essa é a proposta do projeto. Sensacional. Quer falar sobre, Priscila? Quer Acho complementar? que, só complementando, né, muito dessa questão, assim, dessas aproximações também, e até um ponto bacana, né, principalmente do programa Comércio Brasil, é trazer essa segurança para os próprios empresários falarem das suas empresas, né, das suas atividades. Porque quando você conversa com outro empresário, você vê que, né, nossa, de repente você passa ali pelas mesmas situações. Porque uma coisa que a gente fala é que muitas vezes o empresário é muito sozinho. Sim. Então, estando num programa, num ambiente ali seguro, onde todos são empresários, né, cada um tem o seu dia a dia, claro, né, sua história, o seu por trás ali, mas... Né, tem muita oportunidade deles compartilharem esses momentos e né, se espelharem uns nos outros positivamente, né, aprenderem uns com os outros e até aprender a fazer a própria apresentação do seu negócio. Exato. Porque a gente se depara assim, com muitos empresários que não têm segurança de falar, às vezes, do seu próprio negócio. E aí sim, você já fica meio assim, né? Se a pessoa não tem segurança de falar do seu próprio negócio, e eu então, né, quem dirá? E aí é legal porque vai fortalecendo também esse comportamento mesmo, né, das pessoas, sou dono da empresa tal, tô há tanto tempo no mercado, mesmo que sejam 2, 3 meses, 2, 3 anos, 10, 15 anos, né, as pessoas, elas precisam desamarrar, né, treinar mais aí os seus pitches, né, treinar como falar da sua atividade comum, né, para poder vender, né. Para poder vender, de fato, eu percebo também que o pessoal tem muita dificuldade. A gente já teve esse tipo de dificuldade lá atrás, assim, às vezes a gente falta autoconfiança no negócio, segurança, né, no negócio, e as pessoas acabam tendo... Ficou com receio de vender o seu produto para fora, né? E uma das coisas que eu vejo, assim, eu gostaria que vocês contribuíssem, que o que acontece? A pessoa precisa saber o que está fazendo, saber o que está entregando, entender do negócio, que para isso ela consegue ter uma segurança maior para poder divulgar o produto. O que você pode falar sobre essa questão? Quer começar, Priscila? Pode ser. Aqui a gente vai dar certo. Só que quando a gente tem um planejamento, né, antes, isso ajuda o nosso dia a dia, o decorrer do nosso dia a dia, coisa que muita gente, principalmente que está começando, não tem. E aí acaba falhando, acaba deixando, né, às vezes alguns detalhes para trás, acaba se perdendo ali no seu dia a dia, acaba só apaga incêndio, né, apaga muito incêndio no nosso dia a dia. Mas quando a pessoa tem ali um planejamento, nem que seja mínimo, as atividades fluem melhor, né? Então, assim, planejamento é chato pra caramba, mas ele também é essencial para ajudar no seu dia a dia, né? Sim. E é o que eu falo, é uma bandeira que você vai defender muito, porque, cara, será que a sua empresa está preparada para uma próxima onda de pandemia? Exato. A gente não Nossa, sabe. que pergunta forte. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu tive, beleza, não tô. E agora? O que eu faço? Eu vou planejar, então. Ô César, eu gostaria até que fizesse um corte desse que a gente vai falar agora. O que você falaria, assim, por exemplo, quais seriam as ferramentas? Bom Deus, Jesus, eu não acredito que isso possa acontecer mais. Quer dizer, mas hoje tudo é possível, Tudo é né? possível. Tudo é possível. O que você diria para os empreendedores, vocês? Qual a receita não existe, mas como que ele poderia estar com a casa em ordem se Deus o livre acontecesse uma tragédia dessa novamente? Do nada, tranca tudo, para tudo. O que vocês... Tem que estar pronto. Plano B. Contra o plano B, de repente, né? Eu costumo dizer que, assim, para a gente fazer uma boa gestão, principalmente empresarial do negócio, né, da empresa em si, a gente precisa se basear minimamente em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é o conhecimento técnico e específico da sua atividade, da sua área. Você precisa estar ali atualizadíssimo sempre o tempo todo e buscar atualizações também o tempo todo, porque o mercado ele muda muito, ele é muito volátil, às vezes está vindo uma tendência nova, está lá na China,
mas daqui 3 meses já está no Brasil também. Né? Então a gente precisa se manter muito atualizado naquilo que a gente toma conta. Né? O segundo pilar é o de gestão de empresa, porque infelizmente também a nossa cultura hoje está mudando um pouco, né? Mas assim, nós não somos formados em gestão de empresa. Né? O nosso ensino escolar, ele basicamente nos, assim, ensina a ser funcionário. Ensina a ser funcionário. Exatamente. Inclusive a faculdade, ela te ensina ali aquela atividade técnica que você vai exercer. Né? Então você precisa assim do conhecimento pelo menos básico em gestão, né? Marketing, finanças, jurídico, planejamento, tudo que você precisa basicamente para manter uma empresa de porta aberta. Pelo menos conhecer, né? Isso. E o terceiro pilar, eu costumo dizer que é o comportamento empreendedor. Comportamento empreendedor, a gente às vezes tem a sensação de que pessoas, né? Nossa, ó, olha pra Rita assim e fala, nossa, a Rita é empreendedor, o Marlon é empreendedor, né? Mas por quê? Porque eles têm comportamentos diferentes. Sim. E comportamentos esses que no nosso dia a dia, eles são habituais, são normais. Mas o que difere de um empreendedor de sucesso é que ele trabalha esses comportamentos o tempo todo e às vezes antecipadamente algumas situações. E aí vem essa chamada que é forte, mas e se acontecer uma pandemia de novo? A sua empresa está preparada? Você tem o conhecimento técnico, tem o conhecimento de gestão. E o teu comportamental, é ele que vai mandar nesses 2 pilares. Porque se você for daquela pessoa que não tem um comportamento bem trabalhado em você, você vai sentar, cruzar os braços e vai culpar governo, culpar a doença, culpar isso, culpar aquilo. Né? Agora, se você tem um comportamento empreendedor bem trabalhado em você, quais são eles? A gente tem uma lista assim, de 10 principais comportamentos empreendedores de sucesso. Estabelecimento de metas, comprometimento, persistência, persuasão em rede de contatos, independência e autoconfiança, planejamento e monitoramento sistemático, gestão de risco, correr risco calculado, persistência eu já falei? Já. Faltam 3. Independência e autoconfiança também já foi, comprometimento, já falei. Rede de contatos. Persuasão em rede de contatos foi. Comprometimento, acho que não falei. Comprometimento. Busca de informações. E o último... Não é gestão de pessoas. Espera aí, falta o último. Atualizações. Oi? Atualizações? Não. Eu... Busca de oportunidade de iniciativa, correr risco calculado, exigência de qualidade e eficiência. São 10 comportamentos assim, ó. Desses 10 comportamentos, não tem nada fora do comum, fora da casinha. De fato, eu vou aproveitar essa deixa que a gente falou do Covid, né, cara? E você viu uma coisa, e a transformação que teve pós-Covid nos negócios. Sim. Né? Como se fazia de negócio? Eu estava vendo um cara falando, alguém na internet, como o cara falou, muita gente quebrou, muita gente se desesperou, mas muita gente aproveitou a oportunidade. E criou outras oportunidades. Então a gente ficou, na época, 2 meses parado, 3 meses exatamente parado. Um funcionário registrado, com frota para pagar. E eu ia para a empresa todo dia. Eu não chamava ninguém porque não tinha. A gente não parou porque a gente quis. Nossos clientes pararam. Mas eu todo dia eu insistia, todo dia eu trabalhei, todo dia eu fazia para outro dia eu fazia contato. E a gente estava bem estruturado. Financeiramente e estrategicamente. Né? Deu para segurar as pontas, porque senão imagina o desespero. Sim. E voltando, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou nesse processo, nesse pós-pandemia. E o que você vê, a maioria dos empresários diz que passaram a barreira do Covid e voltaram com força total? Isso você agrega aqui? Eu acredito que seja o comportamento empreendedor. Isso não a pessoa pode nascer com esse comportamento? Sim, mas ela pode adquirir conhecimento. Sim. Né? Então, o empresário que tem esse comportamento de empreendedorismo, ele vai buscar novas oportunidades, ele vai fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente, mas vai fazer acontecer. Então, ele vai buscar parceria, ele vai buscar conhecimento, ele procura se atualizar constantemente, que a Priscila comentou. Gente, o que está acontecendo na China, daqui a 2, 3 meses já está no Brasil. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? Para ver, puxa vida, será que isso é tendência? Será que vai virar? Será que não? E quando a gente fala de pandemia, ainda vou mais a fundo. Por quê? Gente, mexeu com a saúde, mexeu com a vida, né? Então, assim, como que a gente pode, de certa forma, contornar tudo isso e ainda assim permanecer no mercado, permanecer gerando negócios, permanecer com a empresa avançando?
Então, isso traz muito do comportamento do empresário, do empreendedor. Então, é fundamental o conhecimento sempre adquirir conhecimento, novas tendências. O Sebrae está aí com cursos, com eventos, com palestras para preparar o empreendedor para o mercado. Então, tem que aproveitar essas ferramentas. Perfeito, eu quero aproveitar e reforçar. Você falou das ferramentas que tem. De fato, eu fiz um treinamento lá, como que é o nome? Chama em processo do Sebrae, que eles vão com o consultor várias empresas. É o Ali. O Ali, eu fiz o Ali. Tem outras oportunidades lá dentro que eu já vi. Você mesmo comentou comigo sobre aquele projeto, como que é o nome? O Empretec. O Empretec. Está acontecendo? Vai acontecer? Sim, tem uma agenda. O Empretec, na verdade, ele é um seminário justamente para trabalhar os comportamentos empreendedores de sucesso, que são esses 10, tá? Então, ele é um seminário de uma semana, de uma semi-imersão, vamos colocar assim, tá? O empreendedor, ele precisa se dedicar ao Empretec justamente para que ele trabalhe esses comportamentos empreendedores ali no ambiente seguro, né? Porque ele vai ser provocado a situações que façam com que ele mostre realmente qual é o nível de comportamento empreendedor dele, né? Então, é uma semana, nós estamos com uma agenda agora para acontecer na primeira semana de julho aqui em Taubaté, né? É um seminário em que nós selecionamos as pessoas também para participar, porque por ele ser comportamental, você só pode vivenciá-lo uma única vez na sua vida, tá? Então a gente tenta extrair ao máximo aí se a pessoa está realmente num momento bacana de participar desse seminário, né? Então a gente vai fazer uma entrevista por inteligência artificial com essa pessoa. Se ela estiver habilitada, aí ela vai se inscrever no seminário. Se não, a gente vai pedir para ela guardar aí um tempinho, né, 6 meses, para tentar de novo fazer essa entrevista e se inscrever no seminário. Perfeito, sensacional. Eu quero aproveitar mais uma vez, né, para contribuir, porque além do Sebrae, e divulgando só outra instituição que eu até comentei contigo, eu faço parte lá com o pessoal, o CIESP, né, eu sou associado do CIESP. Também tem várias ferramentas através do Senai, através do SESI, que as pessoas não utilizam. Os cursos gratuitos, vou deixar aqui a sugestão para o pessoal que está no Instagram. O Sebrae tem várias atividades, eu acho que a Priscila pode complementar aqui o que eu vou falar, de alguns spoilers dos diversos treinamentos e cursos que vocês têm gratuitamente. Então o Sebrae tem dezenas de oportunidades gratuitas para quem está começando, para quem já empreende. O CIESP, através do Senai, também. Eu acho que eu falei para a Júlia sobre um curso, não foi? Gratuito lá no Senai. Eu não me recordo, era sobre a internet, algo parecido. Depois você lembrar o nome, você fala aqui, Júlia. Então, pessoal, não deixe de procurar, ainda mais para quem está começando, né? Eu gostaria que você puder contribuir, Priscila, em relação a algumas atividades que vocês oferecem, para o pessoal de casa entendendo aquele pessoal que tem fome e sede de conhecimento e também quer empreender, ser um empreendedor de sucesso. Para não ficar... A gente está fazendo, eu acredito que de que forma que vai isso? Encurta a caminhada, né? Então, tipo, não precisa passar pelas estradas sinuosas, consegue já cortar o caminho. Claro, bom, o Sebrae na verdade tem, como você falou já, né, como você já bem disse, a gente tem curso, consultoria, acompanhamento de N formas, com N parceiros também, né? O Sebrae faz parte do Sistema S, aí nós temos vários cursos em parceria com o Senac, com o Senai, na CIESP, o Senai está ali junto também, nós estamos com uma parceria mega forte já para oferecer assessorias, inclusive tecnológicas, para empresas já de pequeno, né? Pequeno porte, assessorias assim bem técnicas, inclusive, né? Através da jornada de transformação digital, né? Do programa que a gente está chamando de jornada de transformação digital, né? Tem o ALI, né? Que é o Programa Agentes Locais de Inovação, que é um programa de acompanhamento por até 6 meses das empresas, né? Onde nós tentamos e provocamos ali o empreendedor a inovar, né? Vemos aí quais são os maiores problemas que a empresa está passando e a gente tenta fazer algumas provocações para o empreendedor inovar. O próprio Comércio Brasil, que é esse programa de conexão com outras empresas. Temos a nossa agenda, inclusive em parcerias aí com o Senai, com o Sebrae, com o Senac, de concursos de sobrancelha, elétrica, bolo, mais variadas áreas para quem está querendo começar a empreender, curso de pintura, enfim,
Sebrae tem muita parceria aí com esses cursos, desde os mais básicos até os acompanhamentos mais avançados para micro e pequena empresa também. Aí nós temos algum parceiro em alguma cidade aplicando aí essas capacitações. Aqui em Taubaté, por exemplo, né, nós temos o posto do Sebrae aqui. A gente vai lá falar com a Valéria. Isso. Né, nós vamos abrir aí então, um spoiler, né? Nós estamos para abrir um segundo posto aqui em Taubaté também, né? O posto atual mudou para rodoviária. Nós estamos para abrir um segundo posto no RIT, né? Que é no Centro de Inovação daqui de Taubaté. Só em São José dos Campos nós temos aí 5 postos de atendimento também. Enfim, todas as nossas 18 cidades de atendimento têm ao menos um posto do Sebrae. E aí é nesse posto do Sebrae onde geralmente a gente acaba fazendo aí a nossa agenda de capacitações, enfim. E, gente, assim, a maior parte do portfólio Sebrae é gratuito. Gratuito, assim, para o cliente. É subsidiado, né? Quem paga a conta é o Sebrae aí, né? O Sebrae, o Senai, o Senac. Mas para o nosso cliente final, no intuito de incentivá-lo a crescer, nós subsidiamos aí, na maioria das nossas soluções, a gente subsidia 100%. Outras a gente subsidia 80%, 70%, no mínimo 50% a gente está subsidiando aí para dar essa oportunidade para as pessoas. E é exatamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa de ter empreendedores, empresários preparados para o mercado. Porque é muito triste você, de repente, abrir uma empresa e no prazo de 6 meses você está fechando as portas. Você investiu sonhos, você investiu recursos, muitas vezes recursos de uma vida toda, você dedicou o seu tempo ali, mas faltou um planejamento. Né? Então, de repente, você baixa as portas justamente pela falta de planejamento, porque não teve uma assessoria, né? E a pandemia trouxe uma oportunidade que as pessoas têm que dar muito valor, que é isso aqui. Nós estamos numa sala em Taubaté, transmitindo ao vivo, né, esse podcast, para quem tiver interesse em participar, gratuitamente. E também tem cursos via internet, né, Priscila, que os empresários e empreendedores podem participar. Então, assim, utilizem a ferramenta, né? A gente volta a frisar, sempre utilizar a ferramenta que o Sebrae disponibiliza. O que ele precisa, primeiramente? Planejar a empresa. Então, para aquela pessoa que quer empreender, seja em uma confeitaria, seja uma oficina, uma loja de roupas, enfim, qualquer tipo de negócio. Primeiro ponto, senta e coloca a ideia no papel. Porque na cabeça funciona muito bem. Então, na cabeça a empresa está aberta, tem clientes entrando o dia todo, a empresa está faturando e a gente consegue comprar um barco em 6 meses. Mas e quando a gente começa a dimensionar os recursos, colocar no papel efetivamente o quanto isso vai custar? Né? Então a gente tem que parar, pensar e colocar a ideia no papel. E aí a gente vai ver se realmente é viável ou se eu preciso trabalhar um pouco mais para que se torne viável e em quanto tempo isso vai se tornar viável. E aí, só complementando, né, acho assim, se a pessoa tem já alguma atividade hoje, no sentido de, eu sou CLT, sou funcionário e tenho esse sonho de abrir a minha própria empresa. Primeiro de tudo, né, fazer o seu planejamento, entender o que você quer, o quanto você quer, onde você quer, enfim, para onde você quer chegar, né, para daí você começar a detalhar informações do tipo, ok, eu sou funcionário, eu sou CLT hoje, tem alguma coisa no meu estatuto, no estatuto da minha empresa que me impeça de ter uma empresa? Né? Porque senão a gente também não pode, não vamos se atropelar, vamos de novo planejar, né? Porque tem algumas empresas que têm no seu estatuto que você não pode desempenhar certa atividade de forma extra. Né? Vou dar um exemplo aqui no Sebrae. Eu sou funcionário do Sebrae, eu sou seletista do Sebrae. Eu não posso abrir empresa de consultoria. Pelos motivos óbvios, né? Eu vou estar concorrendo com a própria empresa que eu presto serviço. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E de novo entra o planejamento para não se atropelar já logo de cara. Funcionários públicos também é um outro exemplo muito prático, porque funcionário público de várias atividades, de várias áreas, não pode ter nenhum tipo de empresa. Tá no estatuto, né? Então, funcionários públicos precisa
primordialmente consultar ali o seu RH, o RH que você, né, é registrado, para saber se tem quais tipos e se tem algum impeditivo de você ter uma empresa. Porque se você, né, você pode acabar, né, já começando errado, se queimando, perdendo seu emprego, que, né, de repente tem gente que aí precisa, né, de uma fonte de renda para começar ali também a injetar, né, injetar recurso numa atividade com que sonha realmente fazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado aí. Por isso que a busca de informações é tão importante. Exatamente, né? é essencial e primordial. Precisa se atualizar, precisa ler. E hoje, com a facilidade, né, e a gente entra no cenário de, hoje qualquer um pode ter um CNPJ em 5 minutos. Exatamente. Que é através do quê? Do MEI, do microempreendedor individual, do CNPJ pelo MEI, certo? Só que o que muitas pessoas acabam deixando passar é que, ao mesmo tempo que é fácil você tem os cuidados e a responsabilidade de manter o CNPJ. É uma empresa, como qualquer outra. Tem muita gente que abre e esquece de pagar o imposto mensal. E aí, putz, eu ainda sou funcionário, tenho o meu MEI e fui mandado embora. Esquece seguro-desemprego. Exato. Por quê? Você tem o CNPJ, você não está sem fonte de renda. O governo não quer saber se você está faturando ou não com a sua atividade empresarial. Eles vão bater lá, já tem o CNPJ, não precisa do seguro-desemprego. É isso mesmo. Então tem muita gente que se atropela e também justamente por ter essa facilidade, esse tipo de facilidade. Então é necessário muito cuidado de novo. Muito cuidado, muita informação. E tem um detalhe também importante. Vou baixar só um pouquinho aqui, tá, Priscila? O MEI, ele não desobriga de algumas exigências para uma empresa comum. Por exemplo, contador é fundamental, porque você vai ter que fazer a declaração de rendimentos anuais, tá? E o contador é a melhor pessoa para fazer isso. Às vezes você está preocupado, exatamente, te auxiliar nesse processo. Às vezes você está preocupado em gerar negócios. Então, o contador é o profissional que vai te auxiliar nas outras áreas, né? Contábil, tributário, folha de pagamento, se você tiver funcionários. Então, assim, isso vale não só para o MEI, mas para outras empresas, empresas de pequeno porte. Gente, tenha o apoio de um profissional da área. Né? Ele pode te orientar, ele pode ser seu parceiro, inclusive. Né? Então, assim, você vai se preocupar com outras coisas, que não essa parte tributária e contábil, burocrática, extremamente burocrático, e ele vai desempenhar o papel dele. Perfeito. E assim, é porque a gente vê, né, tipo, eu vejo, por exemplo, eu já tive vários negócios antes da empresa, né, mas era tudo por necessidade. Então eu tive um carrinho de pastel uns anos atrás, esse dia eu postei até no Instagram, eu tive banca na Breganha, na Feira da Barriga, da Taubaté, enfim. E a maioria era por necessidade. Inclusive, a empresa começou, teoricamente, por uma determinada necessidade, né, Jutilove. E eu, particularmente, eu tinha um conhecimento muito bom operacionalmente falando. Né, dentro do que tange o nosso trabalho, que é transporte. Então, eu tinha já o que eu fazia nas outras empresas que eu trabalhei, eu faço hoje na Jutilove. Então, só que eu não tinha muita habilidade, quase nenhuma administrativa. Para comprar, habilidade com compras. E até com vendas eu até tinha, porque eu chegava a oferecer o trabalho para todo mundo, mas não tinha habilidade, não tinha uma desenvoltura razoável para poder divulgar o que a gente estava oferecendo. Então eu aprendi praticamente essa parte da Jutilove, na marra e tal. E confesso, como eu falei, primeiro que você perde a autoconfiança, segurança, então você entra com medo no jogo, você entra no campo com um determinado receio e medo, porque você não sabe a tratativa de algumas áreas da empresa. Então, se eu tivesse me preparado melhor nessa relação, eu tinha avançado um pouco mais naquele período, né? Então, eu aprendi muito. Então, assim, para quem a pessoa está lá, realmente, ela quer começar, vamos pegar uma coisa básica, então, se quiser sugerir, um carrinho de lanche. Então, qual é o procedimento que a pessoa tem? Como a Priscila falou, tem que ter a questão do planejamento. Exato. Uma coisa que eu queria que a gente comentasse, que é tipo, assim, de grande importância para o público, é a questão financeira. Né? Eu vejo que a maioria das pessoas, elas não faz esse cálculo. Por exemplo, eu estava num treinamento de vendas agora semana passada, e a gente abordou um assunto, inclusive eu falei desse assunto, que é o seguinte: você precisa primeiro conhecer as pessoas que você está abordando,
né, para quem você está oferecendo o serviço. E segundo, você precisa saber o custo. Sim. E uma terceira situação da qual eu vejo as pessoas explicando mais ainda. Por exemplo, a Rita chega em mim e fala, olha, eu estou com um contrato aqui no Comércio Brasil e pelo jeito é um contrato de, vou falar baixo, 100 mil reais. Pô, mas ela me apresenta esse contrato e aí se eu não agir na emoção disso, dessa questão, eu esqueço de calcular o custo. Então eu já vi muito contrato que custa, que vale 100, mas custa 120. Exatamente. Então eu queria que a gente abordasse esse assunto, vocês pudessem falar um pouco sobre isso. E é interessante isso que você abordou, porque às vezes brilha os olhos, né? Poxa, 100 mil reais, nossa, que legal. Mas, quanto vai custar para você? Né? O quanto vai custar para o seu cliente? Você vai ter capacidade de atender, principalmente. Porque às vezes custa 100 mil, mas é lá em Manaus. E aí? Como é que você vai fazer para entregar? E o custo do transporte? Tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado. Nós já vimos parcerias que deram certo, tá? Se tratando de negócios, mas também aquelas que deram muito errado. Né? E, volto a frisar, às vezes é um sonho, né? Às vezes a cifra brilha quando a gente fala em valores, né? Então, assim, puxa, é muito atrativo, eu estou começando meu negócio. Aí chega um parceiro e fala assim, Rita, eu tenho uma proposta para você, quer vender por 200 mil seu produto para me entregar mensalmente, papapá. Na emoção, você vai lá e aceita, sem antes pensar, sem antes analisar, né, os custos e tudo mais, quanto você vai ter que investir, porque sempre há um investimento para você atender determinados projetos. Então, assim, isso mas volta a frisar, né, Priscila? Mais uma vez, a gente tem que sentar, parar, colocar tudo isso no papel e analisar, né, antes de dar uma resposta. E, às vezes, a resposta negativa não quer dizer que você saiu perdendo, mas quer dizer que você vai se preparar para ganhar logo mais à frente. Então, isso é importante para o empresário. Você volta ainda com uma contraproposta, né? Que fique bom aí para os dois lados também, né? É isso mesmo. Essa questão de analisar custo é muito engraçada, né? Porque o que se passa na cabeça, principalmente de quem está começando, né? Uhum. Vamos por comércio, né? Que é o mais simples, né? Produtos, né? Eu comprei o celular aqui por R$1.000, vou vender por 2.000, já tô com R$1.000 de lucros. Só que não, né? Só que não, porque ele não viu que ele teve a despesa do transporte dele para ir buscar o celular, da alimentação dele, das horas que ele despendeu para ir buscar esse celular, dos impostos dos impostos, tributos que ele está pagando em cima desse celular, da taxa da maquininha do cartão que ele vai dividir lá para o cliente, os 2.000 que ele está dividindo em 12 vezes no cartão. Só de taxa de maquininha vai quase 5%. Exato. Então só aí você já morreu com, né, no mínimo ali uns R$500. Então, poxa, e aí, né? Exatamente. Então, custos e tem muita gente que tem dificuldade de calcular também, principalmente aí a galera de prestação de serviços, né? Sim, porque às vezes é intangível, porque né? não é intangível. Isso. A gente hoje não, antes a gente atua sobre tabela e tudo, mas eu vejo que, o que você falou, é bem complicada a gestão de serviço, porque você tem que saber quanto custa a hora. Sim. A gente tem mais uma pergunta aqui, mas eu queria fazer essa antes. Uma pessoa que vende produto, né? Ela tem um custo, pessoa que, vamos voltar no carrinho de lanche. A pessoa tem um carrinho de lanche, ela está oferecendo a lanche ali, como que ela determina a margem de lucro? Tem uma regra básica? Não tem regra, é você realmente levantar. Jurídica. Somado tudo isso, ele vai ver, puxa vida, eu vou gastar 1.000, então assim, qual vai ser meu prolabore? R$1.000. Esse é o seu prolabore, é para pagar as suas despesas, tá? Não, mas eu queria um pouquinho mais para, de repente, investir na empresa. Ok, isso fica na empresa, não vai para sua conta de pessoa física. Né? Então, é importante ele ter isso muito claro na cabeça, que o que é da empresa, ele vai pagar com o faturamento da empresa e vai ter que, ele vai ter que ter um salário para gerir a empresa. Então, ele vai ter lá o prolabore que vai pagar as despesas pessoais dele. Tá? Mas é importante também ter em mente que prestação de serviço, como a gente comentou... Além disso, quando o negócio vai bem, as pessoas se deslumbram com a questão financeira. Tipo, ela não definiu um prolabore, então como está tudo misturado, daqui a pouco ela tem começa a comprar carro, casa, viagem... O barco. E aí, e para manter esse custo todo, né? Então, aí é o que eu digo, como é que
como é que deve ser o comportamento do empreendedor que está iniciando. Então ele está iniciando, isso aconteceu com a gente. Então você tem um faturamento lá que não te sobra quase nada. E de repente você vai para um faturamento, você ganha 5, de repente você vai ganhar 50. Como é que lida com isso e qual o comportamento exato que teria, assim, o exato não, o comportamento ideal, né, para que ele continue prosperando, investindo na empresa e tendo uma vida física também razoável? Eu acredito, né, que assim, ele tem que ter em mente que primeiro ele é pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, ele vai ter 2 contas. Então ele tem que somar tudo, o mínimo necessário que ele vai ter de despesas como pessoa física, não só água, luz, telefone, internet, celular, aluguel, inclusive, né? E também da pessoa da empresa, tá? Com o mínimo necessário, né? A empresa, ela tem que se pagar, ela tem que se manter e ela tem que pagar o empresário. E aí, qual que é o melhor dos mundos ainda, né? Depois que eu fiz todas as minhas contas, tudo certinho e, pô, ainda sobrou dinheiro. Que maravilha, Que né? maravilha! Tira uma parte para capital de giro. Sim. Pouquíssimas empresas hoje têm capital de giro e nós vimos isso muito na pandemia, né? Empresas desesperadas por empréstimo para capital de giro para ganhar ali 1, 2, 3 meses às vezes de fôlego até, né, ver no que ia dar, ver se ia voltar, se não ia, etc. O capital de giro, pouquíssima gente dá importância nele. Mas ele é justamente aquele dinheiro para, às vezes, te dar um fôlego. Putz, se esse mês apertou, né? Se diminuiu, se eu perdi um cliente, você tem ali um capital que tá ali. É seu, é da empresa, né? Na verdade, é da empresa. E você não fica naquele desespero de, eu preciso pegar empréstimo, então. Porque aí a partir do momento que você pega empréstimo, você paga uns juros lá em cima. Aquele empréstimo vira custo fixo, porque você vai ter que pagar o empréstimo todo mês, e às vezes você já está com um buraco no caixa. Então, por isso que as empresas perdem muito no financeiro também, né? Eu vou aproveitar o que você falou, e outra coisa que é interessante. O que eles esquecem, que a maioria esquece, que é o seguinte: se ele pega um dinheiro emprestado a juros para o capital de giro, ele está tirando isso do lucro dele. Esses juros que ele está pagando, ele vai impactar direto no percentual de lucro dele. Né? E uma outra coisa, voltando no Prolabore, como definir o Prolabore? Você falou de um certo ângulo, mas o que eu gostaria que você se aprofundasse. Como é que eu defino um Prolabore? Voltando para o podcast aqui ao vivo, no nosso canal, eu vou pegar aqui, chegou uma pergunta, mas eu vou concluir a pergunta que eu fiz agora para a Priscila e para a Rita. Como definir que forma eu defino o Prolabore, tá? Quero agradecer mais uma vez a MO Service, segurando MO Service, Gitlog Transportes, ao Sebrae, mais uma vez a Priscila e a Rita aqui que estão nos dando essa aula de empreendedorismo. Agradecer a equipe Comunidade SA, César, nosso filmmaker, Ana Carolina e Júlia, muito obrigado por vocês estarem nos apoiando. Tamo junto, vamos lá. Priscila, a palavra é sua. Como definir o salário? A pergunta de milhões, na verdade. Exatamente. Isso vai pro sorteio, né, Marlon? Quem responder boa, gostei. Tem alguém no chat aí, Carolina? Quem? Segue o Ferno, do Deus abençoe meu amigo, e falou: projeto agente local, inovador é top. Manda Emerson, um abraço, gratidão por responder. Quiser mandar uma pergunta, o pessoal está à disposição aqui. Elas estão aqui doidas para responder perguntas. Tem dois aqui, mas eu já mando. Vamos lá. Bom, o básico, né? Eu acho que o básico para você definir o seu Prolabore é beleza, o quanto você precisa para sobreviver. E o precisa é diferente do quanto você quer, principalmente no começo, né? E por que principalmente no começo? Quando a gente chegar naquele patamar que, né, a empresa já tá tudo redondinho, tá dando lucro, cara, você mais do que tem direito de tirar um dinheiro ali pra curtir com sua família, né? Pra fazer o que você tem vontade. Tem que se pagar, tem que se pagar. Você tem que ter. É uma maneira de você se motivar também a estar lá, né? Todos os dias, até ir pra um outro lugar pra trazer ideias novas, mas enfim. No começo, é o que você precisa para sobreviver. O que você tem que pagar? Quais são as suas contas? É água, luz, telefone, internet, escola do filho, mercado, né, beauty da esposa, né, do marido, roupas, cabeleireiro, roupas, acessórios. Qual é o teu custo fixo, né? O custo fixo da sua casa.
o quanto você precisa para sua casa sobreviver também mensalmente. Esse é o teu prolabore no começo, minimamente. Não, vale lembrar que não... Gente, por favor, né? Minimamente. A gente falou em build, tá? Todo mês quero um perfume importado, aí também não vai dar. Exato. Então, assim, a gente tem que ser... Querer, né? Diferente de poder. Como eu gosto de falar muito, então, uma questão que é o seguinte, eu falo pro meu pessoal que eu treino tudo, que, cara, você está começando, uma coisa que precisa ser clara, não há ganhos em esforço. Exatamente. Então, você precisa cortar na carne, meu amigo, né? Então, quando a gente começou, se eu falar um pouco da nossa história, por exemplo, como eu já falei, quando a gente começou, eu usei uma metáfora agora, assim, eu vendi almoço, mas não comia janta. Não comia, porque não pagava. Entendeu? Então, precisa ter essa consciência. E eu vejo que a gente está numa geração um pouco de imediatistas. Sim. Né? E eu quero que você só continue a questão do salário, para a gente não perder o fio da meada, dentro daquilo que a gente já estava conversando anteriormente. Então, é isso, assim, é o mínimo que você... Cara, hoje, condizente com a tua realidade, hoje, e assim, condizente com a tua realidade também vai depender muito de assim, bom, eu sou um gerente de empresa multinacional e meu salário é 30 mil reais por mês. Eu vou começar uma empresa, eu não vou me pagar os mesmos 30 reais por mês, né? Muito pelo contrário, às vezes eu vou ter que me readequar ali com muito menos. Exato. Então, assim, é o que você precisa para sobreviver, gente. E sobreviver, a gente precisa também lembrar que tem muitas famílias aí que sobrevivem com um salário mínimo. Não estou dizendo que assim, você tem que sobreviver com a sua empresa no começo com um salário mínimo. Mas assim, e aí, né? O quanto a sua empresa pode te pagar, o quanto você precisa para sobreviver e o quanto você está ali realmente com tudo em ordem na empresa. E lembrando também, né, Priscila, acho que vale muito o empresário ter isso em mente, que no começo é investimento. No começo você vai estar investindo em estrutura, em equipamentos, em funcionários, inclusive, tá? Então, assim, isso a gente tem que ter funcionário inclui a esposa, o filho que está trabalhando na empresa, mão de obra escrava, acabou, viu? Você está recebendo salário, Ana Carolina? Não. Recebe mensalmente, semanalmente. 100 por mês. 100 por mês? Então tá dando, tá bom. Uma coisa, né, que a Carolina tá atrás das câmeras ali, o César depois vai pegar ela na câmera assim, pra escutar ela falando isso aí. E também a questão que você falou do mercado, né? Se basear pelo mercado. Se basear pelo mercado. Tem uma perguntinha aqui, vamos lá. Pessoal que tá no Instagram, se quiser, manda bala, hein? Aproveita. Acho que a gente já falou, né, isso aqui, por exemplo, vamos lá, sou CLT, quero abrir o meu próprio negócio. Qual é o primeiro passo? Então é procurar planejamento, procurar o Sebrae. Eu acho que é interessante a gente responder isso aqui, como você vai dizer, tá? Quais os detalhes que eu não posso deixar passar? A gente já falou todos, né? Que já você tá com Então é isso. Os detalhes que não pode deixar passar é principalmente assim, né? Verificar se não tem nenhum impeditivo para você abrir a sua empresa. Isso é importante. Né? Verificar a legislação vigente também, porque vamos voltar no exemplo do carrinho de lanche, né? Você pode começar com um carrinho de lanche. Contudo, porém, todavia, existem cidades e cidades. Vou dar um exemplo aqui da nossa realidade. Em São José dos Campos, por exemplo, você não pode simplesmente colocar um carrinho de lanche na rua, porque não existe, né? A prefeitura não libera licença para ambulante desde 1997. Para você colocar um carrinho na rua, você precisa de uma licença da prefeitura. E em São José dos Campos, por exemplo, essa licença não é liberada já há um bom tempo. Como é que as pessoas fazem então? Ou elas já têm uma licença, né, de parente, enfim, ou elas estão na informalidade. E o estar na informalidade corre-se um risco. Né? Baixou uma fiscalização ali, fechou o carrinho, bora pra casa e, né? Você vai viver todo dia nesse risco? Exatamente. Será que vale a pena? Né? Então é muito, de novo, vamos voltar no planejamento. Né? O que eu preciso, né, saber para ter um carrinho de lanche, para ter uma barraca na feira, né, para ter um e-commerce na minha casa, no meu apartamento, muitas vezes, né? Tem muitos endereços locais que, inclusive com o MEI,
A atividade não é permitida, né? Não, existem as atividades de baixo risco, Sim, né? Que você abrindo no meio, você já tem ali uma licença provisória. Mas, cara, você sabe que o maior fiscal, principalmente de uma prefeitura, é o seu vizinho, Sim. né? O vizinho denunciou, né? O vizinho denunciou, é aí que a prefeitura vai fiscalizar, né? Então, assim, até quando você vai ficar correndo risco, né, de repente estar ali exercendo uma atividade que não está 100% dentro dos conformes, né? Não tem jeito, não tem pra onde fugir. Exato, e tem a questão também, por exemplo, a gente está falando de carrinho de lanche, que é um exemplo muito bacana, porque hoje você tem carrinho de lanche, você tem confeiteiro, você tem boleiro, você tem quituteiro, enfim. E tem carrinho de tudo que existe De também, tudo. carrinho de churros, de lanche, de brigadeiro, de livros, enfim. E assim, a manipulação de alimentos exige, né, determinada regulamentação. Então, assim, gente, tem que estar atento de como manipular alimentos, de como armazenar alimentos, né? Porque você está lidando com a saúde de quem vai consumir aquele alimento. A gente está falando de um exemplo específico, mas vale para qualquer outra atividade. Se eu vou abrir uma serralheria em casa, o que isso vai influenciar na minha vizinhança, né? Então, assim, gente, tem que estar atento. Tem que buscar conhecer a legislação, se ela permite. E se não permite, a gente vai ter que buscar um ponto para poder abrir a empresa. Perfeito. Eita, sensacional. A gente está caminhando para o final. Eu queria só mais uma vez falar dos patrocinadores, né? A GTLog, a ML Service, a Estúdio Drone, e agradecer principalmente o Sebrae e as gestoras aqui, analistas do Sebrae, que é a Priscila e a Rita. Lembrando, vamos sortear 2 livros. Vocês vão pegar o link que a gente vai deixar aí no Instagram, que a Júlia vai fazer aí no Instagram do Beauty da esposa, né? Do marido, roupas, cabeleireiro, acessórios. roupas, acessórios. Qual é o teu custo fixo, né? O custo fixo da sua casa. O quanto você precisa para sua casa sobreviver também mensalmente. Esse é o teu prolabore no começo. Minimamente. Não, vale lembrar que não... Gente, por favor, né? Minimamente. A gente falou em beauty, tá? Todo mês quer um perfume importado, aí também não vai dar. Exato. Então, assim, a gente tem que querer, né? Diferente de poder. Como eu gosto de falar muito, então, uma questão que é o seguinte, eu falo pro meu pessoal que eu treino tudo, que, cara, você está começando, uma coisa que precisa ser clara, não há ganho sem esforço. Exatamente. Então, você precisa cortar na carne, meu amigo, né? Então, quando a gente começou, se eu falar um pouco da nossa história, por exemplo, como eu já falei, quando a gente começou, eu usei uma metáfora agora, assim, eu vendi o almoço, mas não comia janta, não comia, porque não pagava. Entendeu? Então, precisa ter essa consciência. E eu vejo que a gente está numa geração um pouco de imediatistas. Sim, né? E eu quero que você só continue a questão do salário, para a gente não perder o fio da meada, dentro daquilo que a gente já estava conversando anteriormente. Então, é isso, assim, é o mínimo que você... Cara, hoje, condizente com a tua realidade, hoje, e assim, condizente com a tua realidade também vai depender muito de, assim, bom, eu sou um gerente de empresa multinacional e o meu salário é 30 mil reais por mês. Eu vou começar uma empresa, eu não vou me pagar os mesmos 30 reais por mês, né? Muito pelo contrário, às vezes eu vou ter que me readequar ali com muito menos. Exato. Então, assim, é o que você precisa para sobreviver, gente. E sobreviver, a gente precisa também lembrar que tem muitas famílias aí que sobrevivem com um salário mínimo. Não estou dizendo que assim, você tem que sobreviver com a sua empresa no começo com um salário mínimo. Mas assim, e aí, né? O quanto a sua empresa pode te pagar, o quanto você precisa para sobreviver e o quanto você está ali realmente com tudo em ordem na empresa. E lembrando também, né, Priscila, acho que vale muito o empresário ter isso em mente, que no começo é investimento. No começo você vai estar investindo em estrutura, em equipamentos, em funcionários, inclusive, tá? Então, assim, isso a gente tem que ter funcionário inclui a esposa, o filho que está trabalhando na empresa, mão de obra escrava, acabou, viu? Você está recebendo salário, Ana Carolina? Mão de... Recebe mensalmente, semanalmente. 100 por mês. 100 por mês? Então tá bom. Uma coisa, né, que a Carolina tá atrás das câmeras ali, o César depois vai pegar ela na câmera, assim, pra escutar ela falando isso aí.
E também a questão que você falou do mercado, né? Mercado. Se basear pelo mercado. Se basear pelo mercado. Tem uma perguntinha aqui, vamos lá. Pessoal que está no Instagram, se quiser, manda bala, hein? Aproveita. Acho que a gente já falou, né? Isso aqui, por exemplo, vamos lá, sou CLT, quero abrir o meu próprio negócio. Né? Qual é o primeiro passo? Então, é procurar planejamento, procurar o Sebrae. Eu acho que é interessante a gente responder isso aqui, como você vai tá. Quais os detalhes que não posso deixar passar? A gente já falou todos, né? Que eu acho, você tá com a pergunta. Então é isso. Os detalhes que não pode deixar passar é principalmente assim, né? Verificar se não tem nenhum impeditivo para você abrir a sua empresa. Isso é importante. Né? Verificar a legislação vigente também. Porque vamos voltar no exemplo do carrinho de lanche, né? Você pode começar com o carrinho de lanche. Contudo, porém, todavia, existem cidades e cidades. Vou dar um exemplo aqui da nossa realidade. Em São José dos Campos, por exemplo, você não pode simplesmente colocar um carrinho de lanche na rua, porque não existe, né? A prefeitura não libera licença para ambulante desde 1997. Para você colocar um carrinho na rua, você precisa de uma licença da prefeitura. E em São José dos Campos, por exemplo, essa licença não é liberada já há um bom tempo. Como é que as pessoas fazem então? Ou elas já têm uma licença, né, de parente, enfim, ou elas estão na informalidade. E o estar na informalidade corre-se um risco. Né? Baixou uma fiscalização ali, fechou o carrinho, bora para casa e, né? Você vai viver todo dia nesse risco? Exatamente. Será que vale a pena? Né? Então é muito, de novo, vamos voltar no planejamento. Né? O que eu preciso, né, saber para ter um carrinho de lanche, para ter uma barraca na feira, né, para ter um e-commerce na minha casa, no meu apartamento, muitas vezes, né? Tem muitos endereços locais que, inclusive com o MEI... A atividade não é permitida, né? Não, existem as atividades de baixo risco, sim, né? Que você abrindo no MEI, você já tem ali uma licença provisória, mas, cara, você sabe que o maior fiscal... principalmente de uma prefeitura, é o seu vizinho, né? O vizinho denunciou, né? O vizinho denunciou, é aí que a prefeitura vai fiscalizar, né? Então, assim, até quando você vai ficar correndo risco, né, de repente estar ali exercendo uma atividade que não está 100% dentro dos conformes, né? Não tem jeito, não tem pra onde fugir. Exato, e tem a questão também, por exemplo, a gente está falando de carrinho de lanche, que é um exemplo muito bacana, porque hoje você tem carrinho de lanche, você tem confeiteiro, você tem boleiro, você tem quituteiro, enfim. E tem carrinho de tudo que existe também, tudo. Carrinho de churros, de lanche, de brigadeiro, de livros, enfim. E assim, a manipulação de alimentos exige, né, determinada regulamentação. Então assim, gente, tem que estar atento de como manipular alimentos, de como armazenar alimentos, né? Porque você está lidando com a saúde de quem vai consumir aquele alimento. A gente está falando de um exemplo específico, mas vale para qualquer outra atividade. Se eu vou abrir uma serralheria em casa, o que isso vai influenciar na minha vizinhança, né? Então assim, gente, tem que estar atento. Tem que buscar conhecer a legislação, se ela permite. E se não permite, a gente vai ter que buscar um ponto para poder abrir a empresa. Perfeito. Rita, sensacional. A gente está caminhando para o final. Eu queria só, mais uma vez, falar dos patrocinadores, né? A GitLog, a ML Service, a Estúdio Drone, e agradecer principalmente o Sebrae e as gestoras aqui, analistas do Sebrae, que é a Priscila e a Rita. Lembrando, vamos sortear 2 livros. Vocês vão pegar o link que a gente vai deixar aí no Instagram, que a Júlia vai fazer no Instagram do Marco Oficial. Você tem que marcar o Comunidade SA Podcast, nosso Instagram da Comunidade SA Podcast, e marcar 2 pessoas e a gente vai fazer o sorteio do livro. Também, eu queria perguntar, eu não sei se vocês vão poder me responder isso, mas eu vou de qualquer forma, eu tenho contato com o pessoal de Taubaté. A gente vai conseguir... Vai ter um ônibus esse ano? Opa! Todo ano o Sebrae organiza ônibus saindo de várias cidades, né, da nossa regional aqui, para levar os empreendedores para conhecer a Feira do Empreendedor, que é uma das maiores feiras aí de empreendedorismo, acho que do país, inclusive, né? Acho que da América Latina. Está se tornando do mundo já, né? Uma das maiores feiras de empreendedorismo do mundo também. Ano passado nós levamos um ônibus daqui de Taubaté. Né? Eu acabei que
a Valéria estava de férias, eu procurando o pessoal, não tive vaga no ônibus dessa vez. Mas eu já tive algumas vezes e eu fui todo ano, filho. Todos os anos eu fui. Esse ano teremos de novo o ônibus, sim, gratuito, né, para os nossos clientes, para os nossos clientes VIPs, porque são poucas vagas. Mas se não estiver saindo daqui, tem ônibus saindo de São José também, o pessoal conseguir dar uma esticadinha, né? Se não conseguir vaga aqui, corre para as outras cidades vizinhas aí também. Mas nós estamos em junho, acredito eu que em agosto para setembro a gente já começa a liberar os links de inscrição já para o pessoal reservar a vaga. Nós vamos sortear uma vaga. Elas vão mandar o link pra gente, vamos sortear uma vaga pro ônibus em outubro. O pessoal da Gente Log vai. Esse ano vai todo mundo, esse ano vai com a gente. Ano passado eu fui com o pessoal da Rodovalho, inclusive. Rodovalho. Isso, foi muito bacana, eu falei no pitch lá, foi sensacional. Tô colocando o livro aqui, ó, pra vocês verem. Tá à venda, tá do meu amigo, tem mensagem, mas esse aqui vai ser sorteado. Pra gente finalizar, mais uma vez, gratidão. Espero que vocês aí que vão assistir esse vídeo gostem. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Eu tô aparecendo, César, né? Não correr não, é Comunidade SA. Oi, tem uma pergunta? Pode falar? O que a inteligência artificial pode ajudar ou atrapalhar a achar o mercado está preparado? Se o mercado está preparado, né? Obrigado, Carolina. Um podcast inteiro. Um podcast inteiro. Vamos aqui, tá perguntando? Conversa isso, hein? O César Filmes Fotos. Aí sim. Eu só quero concluir então. Mais uma vez eu agradeço, espero que vocês gostem. Vai lá se inscreva no nosso canal do YouTube, porque dessa forma vocês divulgam mais o nosso trabalho e nos mantêm aqui investindo esse tempo e conhecimento nesse projeto, tá bom? O canal do Instagram é Comunidade SA Podcast, Marlon Correia Oficial e também o canal do YouTube Comunidade SA e também estamos no Spotify, César. Tá como o que no Spotify? Marlon Correia Oficial. Marlon Cast. É isso, mas ele é tão alterado, acho que a comunidade SA, né? Dá pra gente mexer. Eu vou mexer nisso. E, gente, dica de ouro aí do pessoal do Sebrae. Você que está querendo começar um negócio, procura o Sebrae. É gratuito, tem muita informação. Eu falo para minha equipe aqui, a Júlia, que está aqui também nos acompanhando hoje. O Senai tem curso gratuito. Tem muita coisa que você pode acessar de forma gratuita e coisas que vão trazer uma virada de chave. Eu vou responder só a pergunta como é que a pergunta, Carolina, como é que a inteligência artificial pode ajudar ou prejudicar os negócios? Na verdade, eu vou responder essa pergunta fazendo um convite, porque agora no final do mês, no dia 27 de junho, em São José dos Campos, tá? Local só a confirmar. Nós vamos ter uma palestra com um cliente, um parceiro nosso também, tá? Que ele vai falar sobre como usar a inteligência artificial para vender mais de forma prática, tá? Nossa, sensacional! Vai ser uma palestra gratuita, vai ser um encerramento do programa Ali também. Nós vamos, né, já aproveitar e fazer um momento de encerramento do acompanhamento desse ciclo do programa Ali, tá? Em São José dos Campos vai ser esse tema. Eu tô para confirmar se a gente não vai trazer esse tema para Taubaté também, tá? Em Taubaté vai ser na semana que vem, eu só não tenho confirmado o tema porque a gente está aguardando outra palestrante. Na verdade, eu inclusive vou até deixar, acho que o contato dele com você para você convidá-lo para fazer um podcast só, né, de inteligência artificial. Vamos fazer, é um negócio que está em alta, né? Exatamente, é um ponto que está em alta, que tem prós e contras como tudo, né? E, na verdade, a inteligência artificial é mais uma ferramenta, de novo, né, mais uma ferramenta para te auxiliar no dia a dia, né? E o auxiliar, você precisa de novo, né, do foco, do planejamento. Exato. O que você espera da inteligência artificial, né? Para que você quer usar a inteligência artificial no seu dia a dia? É para aumentar a sua produtividade, aumentar o seu tempo, reduzir algum tipo de custo ali, de repente tem alguém que está enroscado numa atividade na sua empresa, você vai usar a inteligência artificial ali para te ajudar a desenrolar aquela atividade, melhorar a sua produtividade. Então, assim, primeiro de tudo é assim, o que você espera, né, o que você quer alcançar utilizando uma inteligência artificial. Definiu isso, então aí você vai buscar as inteligências o tipo de inteligência artificial que mais se enquadra
e que realmente vai fazer ali essa diferença no seu dia a dia, porque modinha, gente, não é, né, toda modinha que serve pra gente. Exato. Né? Exato. O chat GPT, né, que eu vou falar aqui em marcas agora mesmo. O chat GPT bombou, atingiu 1 milhão de usuários em 24 horas, mas e hoje? E hoje? Pra que Quem serve? está usando o chat GPT? E quem usa, certo? E quem usa? Né? Será que tem utilizado efetivamente? Exatamente. Tá usando todos os recursos que tem, né? Ou você tá basicamente ali falando por áudio e ele transcreve para você. Que sentido que tem? Sentido que tem. Não? Sensacional. Então fica a dica, vamos marcar um podcast falar sobre isso. Eu queria que para encerrar vocês deixassem aí uma dica de ouro dos nossos ouvintes que tem fome e sede de empreendedorismo, de criar um negócio. Eu vejo que é o seguinte, como eu falei, já comecei várias vezes por necessidade, mas tem que ser por propósito. Tem. Por mais que você comece por necessidade, precisa encontrar um propósito. Exato. No caminho. Porque se em algum momento ele não se identifica, Perde a motivação, já não... O dinheiro não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Então realmente tem que ser por propósito. Uma dica de ouro, sempre. Quer gravar ou quer fazer o corte com essa dica de ouro? Vou aproveitar a sua dica de ouro. Então, uma dica de ouro, informação. Busque sempre informação, mas informação de qualidade, aquela que vai fazer sentido para o que você quer desenvolver. Tá? A informação a gente tem aos montes, né, Priscila? Então, assim, ó, é só abrir a internet, você digita lá a palavra que você quer e vem um monte de informações. Mas aquela que faz sentido realmente para o que você quer desenvolver. E conhecimento, sempre. Perfeito. Priscila? Eu acho que a minha dica de ouro, nós já falamos muito de planejamento, né? Complementando o que a Rita falou ali de saber utilizar a informação ao seu favor, é você ter vontade. É vontade ali realmente de botar a mão na massa, de ir atrás de informação, de fazer o planejamento, de se conectar com outras pessoas também, né? Porque a gente falou bastante assim, dessa questão assim, de rede de contatos, né? De agradecer, né? As pessoas que te apoiam. Então precisa ter vontade. Vontade realmente para fazer aquilo que você tem que fazer, aquele objetivo, aquele propósito que você busca, o que você quer entregar com a sua atividade empresarial, enfim. Acho que a vontade conecta tudo. E assim, Mano, você está aqui como prova viva de empreendedor. Exato. Então, assim, não é fácil, você sabe disso. Né? Você começou por necessidade, hoje você se dedica a uma atividade que você realmente conhece, que você domina, mas você passou por tudo isso. Então, assim, não é da noite para o dia que acontece. E de fato, eu acabei entrando na área de qual realmente eu dominava de alguma forma, que é a parte operacional. Né? É isso, gente. Gente, quero agradecer a todos mais uma vez por mais um podcast. Uma coisa que a gente fala muito nas reuniões, né, Rita? A gente tem falado muito quando a gente tem iniciado as reuniões, e a Priscila pautou aqui, em outras palavras eu vou complementar, como falou, a rede de contato, saber agradecer e a gente saber reconhecer quem facilitou a nossa caminhada e a gente ter honra, porque a gente vai tratar no próximo podcast com a Mari Sol, vamos gravar na quarta-feira, esse sobe quarta, a gente vai gravar na quarta, vamos estar em gravação, a gente vai falar sobre 12 princípios milenares, sobre as 16 leis do triunfo. O que são isso? São comportamentos que são desenvolvidos pelos maiores empresários e empreendedores do mundo. Então, além de toda a parte prática que nós falamos, que é essa questão de você buscar informação, buscar conhecimento, de você ir atrás de treinamento, né? Se associar, como você falou, do contador, então trazer pessoas que vão formar uma equipe qualificada, uma equipe integrada, engajada, principalmente. Então, além de tudo isso, você também precisa trazer alguns atributos de determinados comportamentos para ter uma prosperidade no negócio. Se quiser fazer o corte, César. Então, a gente vai tratar dos princípios, como eu falei no próximo podcast, porque além de tudo isso que nós falamos, tecnicamente, que o Sebrae traz e auxilia, eu deixo sempre a sugestão dos comportamentos humanos, que é você fazer mais que o combinado, dependente se está na CLT ou se está empreendendo, porque se você não faz na CLT, não vai fazer empreendendo. Exatamente. Então, fazer mais que o combinado, honrar quem facilitou o teu caminho, né? A gente fala qual, Júlia? A gente tem mais alguns que a gente trata bastante. Você buscar inteligência
desenvolver inteligência. E aí, como que é desenvolver inteligência? Todo mundo já nasce com inteligência, como um músculo do corpo. Como é que eu desenvolvo isso? Eu desenvolvo isso através de leitura, através de treinamento do Sebrae, treinamento do Senai. Então, a gente vai tratar também no próximo podcast sobre os comportamentos humanos para ter uma vida de sucesso no empreendedorismo e na sociedade no geral. Gente, muito obrigado, gratidão a toda a equipe, gratidão a Gente Log que patrocina esse projeto, a MO Service, a todos vocês que contribuem. E como eu digo, dependemos de vocês também. Então não deixe de ir no canal, se inscrever e vocês também divulgar. Eu vou colocar na descrição desse podcast, depois a Priscila me passa, todo esse conteúdo que você falou da relação, para quem quiser procurar, saber onde encontrar o Sebrae, saber o que ele oferece, a gente vai colocar tudo na descrição para vocês. Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom. Gratidão.